Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá, né? Para mais uma leitura, para mais um dia. Hoje já 17, né, de outubro, segunda-feira. Um início de semana abençoado na presença do Senhor. Isso é muito bom para nós, né? Graças a Deus por isso. Até aqui, o Senhor tem estado conosco. Até esse momento, o Senhor tem nos fortalecido, nos direcionado, né? Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e em seguida a gente já começa a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor está nos dando. Obrigado, Espírito Santo, por esses tempos que nós temos passado com a Tua palavra, por esses momentos tão preciosos, Pai, onde nós temos meditado, onde nós temos aprendido com o Espírito Santo um pouco mais de quem é o Senhor, o quanto o Pai deseja nos mostrar quem é o Filho, e isso através do Espírito Santo. Pai, eu louvo ao Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem tentado fazer com que a gente veja através da palavra a vida, os exemplos, o ministério, a forma de viver do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é esse o exemplo que nós temos para sermos então verdadeiros cristãos, verdadeiros cristos na terra, né? Ungidos de Deus, como a palavra de Deus diz. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, os testemunhos que a gente ouve, Senhor, de como tem sido bom essas leituras, do quanto tem edificado os meus irmãos. Eu louvo ao Senhor e te agradeço, Pai, porque nós que estamos juntos nessa leitura, temos fome e sede do Senhor. Nós que desejamos, Pai, desde o dia 1º de janeiro, nos dedicar a esse tempo com a Tua palavra, temos ficado muito felizes, Senhor, com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida durante todos esses dias. Já vão para 10 meses, Pai, que nós estamos aqui meditando, lendo todos os dias, Pai, e o Senhor esteve conosco todos os dias. Nenhum dia desse ano faltou Tua presença, Senhor. Nenhum dia desse ano faltou a Tua força em nós, Pai. O Teu Espírito Santo movendo, nos levando para esse momento, Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez esse ano. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem tá com a gente aí até não, desde o dia 1º de janeiro, gente, que felicidade, né? Chegar até aqui, já quase 10 meses completos aí, em que a gente tá nesse período de leitura, todos os dias, nenhum dia, né, nós falhamos, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor esteve conosco. Eu creio que para você também tem sido momentos de vitória. Cada dia que eu acordo, que eu levanto com saúde, com paz, com alegria, porque eu sei que o Senhor está comigo. É uma presença tão gostosa quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos e temos essa consciência da presença de Deus. Não sei você, mas eu sei que o Senhor está comigo ali todos os dias, levantando da minha cama e dizendo: mais um dia eu tenho dado para você, mais um dia a minha misericórdia tem te alcançado. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Isso é um privilégio que nós temos da presença de Deus na nossa vida, da graça de Deus sendo derramada todos os dias da nossa vida. Isso é muito bom. Amém? Vamos então ler aí a passagem de hoje. Hoje a gente começa com acerca da ressurreição. Jesus vai começar a falar um pouco para nós a respeito do que vai começar a acontecer, do propósito de cada um desses acontecimentos, né? A gente logo já vai chegar em Mateus 24 e 25, que são textos assim extremamente importantes que Jesus deixou escrito para nós nos evangelhos durante a sua vida ainda. São textos primordiais aí para entender a parte escatológica, né? Quem está comigo aí há mais tempo sabe disso. Então a gente vai começar a caminhar para essas declarações, para esses ensinos de Jesus a respeito do fim dos tempos, depois da sua morte e ressurreição, o que vem por aí. Então hoje a gente começa com Mateus 22, versículo 23 ao 33. Diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão.
A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Mesmo texto em Marcos, capítulo 12, do versículo 18 ao 27. Depois os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O mesmo texto em Lucas 20, do 27 ao 38. Vamos ver. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quanto ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Gente, esse texto sobre a ressurreição que os saduceus falam com Jesus é um texto extremamente difícil de se dar uma interpretação muito precisa. E eu vou falar por quê? Porque, na verdade, eu ainda tenho algumas questões a serem estudadas a respeito dessa questão da ressurreição. Então, eu quando tenho assuntos que eles ainda não estão fechados para mim, que eles ainda não estão muito compreendidos, eu prefiro não dar a minha opinião naquele assunto. Por quê? Porque se eu falo e depois estudo e percebo que o texto não está dizendo exatamente isso e acabei falando um ensino que não estava muito correto, eu acabo ensinando errado e pecando por causa disso, porque estou ensinando um texto errado. Na ressurreição dos mortos, alguns trechos da palavra de Deus diz que no reino milenar a terra será restaurada. Deus vai dar domínio para os homens sobre regiões, sobre províncias, sobre terras, para governar durante o milênio. Então, se a gente vai ter todo esse tempo com o Senhor Jesus reinando como rei a partir do Monte Sião, né? Se todas as nações se voltarão para esse reino de Cristo através do milênio. Então, se muitas coisas vão acontecer, quem estudou escatologia comigo sabe
do que eu tô falando. Você que tá aqui lendo a Bíblia comigo, se quiser ir lá pro curso de escatologia, vá, estude junto comigo lá os textos, e você vai perceber que existem muitas coisas que vão acontecer no reino milenário e que estão descritos na Bíblia. Mas Jesus está aqui falando com os saduceus, que eram religiosos daquele momento, daquela época, assim como os fariseus, assim como os zelotes, assim como os essênios. Então existiam grupos de religiosos daquela época, de judeus, e um deles era os saduceus. Eles não acreditavam nem em anjos, nem em ressurreição, e Jesus fala exatamente aquilo que eles não aceitam, aquilo que eles não gostam, aquilo que eles não creem. E Jesus está dizendo como vocês são enganados, né? Vocês estão muito enganados. Jesus fala para eles em diversas vezes aqui no texto. Por quê? Porque, na verdade, se os saduceus eles não creem nem na ressurreição e nem nos anjos, então quer dizer que eles não acreditam naquilo que é sobrenatural, naquilo que é espiritual, naquilo que vai ser, que vai acontecer na ressurreição dos mortos. Então Jesus está dizendo, vocês estão extremamente enganados sobre tudo o que vai acontecer na minha volta, na ressurreição dos mortos. Então não adianta Jesus ficar discutindo com eles esse assunto, porque se eles não estão entendendo nem o principal, que é a questão de haver ressurreição e de haver anjos, que dirá tentar explicar para um saduceu a respeito de como vai ser a ressurreição dos mortos. Quando ele fala sobre o texto de Moisés, ele fala que, na verdade, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, já estão predestinados à ressurreição dos mortos e que eles estão só aguardando essa ressurreição. Fala de ter sido salvo já, né? Então, esses homens e tantos homens que viveram segundo a palavra, segundo a fé que procede de Deus, eles estão salvos já. Eles só estão aguardando a volta de Jesus para ressuscitar junto com todos os outros santos, né? Então, Jesus está falando sobre isso e que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus não tem preocupação com mortos, mas tem a preocupação com vivos, que vão ressuscitar e viver juntamente com ele para a eternidade. Então, eu aconselho vocês a meditarem mais nesses textos, assim como eu tenho estudado um pouco mais esses textos, antes da gente tomar uma decisão de falar a respeito de que no reino milenar não vai haver casamento, não vai haver ninguém sendo dado em casamento. O que Jesus está falando no original aqui, muito provavelmente tem a ver com os saduceus não estarem entendendo nem o principal da palavra que dirá essas coisas do reino milenar, ok? Então eu não vou fechar aqui o assunto, a gente vai meditando e deixa o Espírito Santo ensinar a gente, tá bom? Acerca do maior mandamento, Mateus 22, continuando lá do 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O mesmo texto está lá em Marcos também, capítulo 12, continuando lá, do 28 ao 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Lucas, capítulo 20, versículo 39 e 40. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas.
Gente, esse texto de Mateus e de Marcos é muito, muito bacana, né? Onde Jesus é questionado sobre o maior mandamento. E quando a palavra fala em mandamento, está falando sobre conselhos de Deus, sobre palavra de Deus, né? Sobre aquilo que Deus liberou como uma palavra a ser cumprida, uma palavra a ser obedecida. Muitas pessoas não sabem, mas depois eu queria que você fosse pesquisar um pouquinho e que você então percebesse. Existem praticamente 4 ou 5 tipos de palavras do hebraico para falar sobre essas questões de mandamento, de lei, porque lá no Velho Testamento a gente tem mandamentos, a gente tem preceitos, a gente tem estatutos, a gente tem lei, e se não me engano tem uma outra palavra que eles usam também dentro desse contexto, que eu não estou lembrando agora. Mandamento, lei, preceitos, ordenanças e estatutos, né? São 5 palavras que eles geralmente usam lá no Velho Testamento. E cada uma dessas palavras aqui, elas têm diferença em suas traduções do original hebraico. Então, ler sobre o que é mandamento, o que são preceitos, o que são estatutos, o que são leis e o que são... Esqueci a outra palavra que eu falei. Estatutos, mandamentos, leis, preceitos e ordenanças. Eu sempre esqueço. São palavras tão próximas, mas quando a gente compreende essas 5 questões, a gente vai saber do que Jesus está falando, ou de que os profetas estão falando, do que o texto bíblico está falando. Então isso é muito importante quando a gente vai para o texto e tenta compreender exatamente o que Deus está dizendo. Então quando o mestre da lei aqui pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, né, qual é a coisa mais importante que Deus falou, qual a palavra que Deus falou mais importante, é justamente essa questão de amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Gente, se tem uma coisa que resume verdadeiramente toda a palavra de Deus, é esse mandamento, o primeiro e o segundo. Por quê? Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, se eu realmente conhecer Deus como Ele é, se eu realmente tiver um relacionamento com Deus íntimo e real todos os dias da minha vida, eu vou amá-lo de tal maneira que o meu relacionamento com o meu próximo e comigo mesmo vai ser exatamente como a palavra de Deus quer. Porque é impossível quando você ama Deus e você diz que não consegue cumprir os outros mandamentos. Uma coisa é totalmente contrária à outra, né? Se você diz que segue todos os mandamentos, mas não ama Deus acima de todas as coisas e não tem Ele como único Deus na sua vida, então você não está conseguindo seguir todos os outros mandamentos. O inverso também é verdadeiro. Se você diz que você ama a Deus em todos os sentidos, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e não consegue também seguir os outros mandamentos, tem alguma coisa errada com o teu entendimento do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama alguém de tal maneira, de tal forma, você jamais quer desobedecer aquela pessoa, desonrar aquela pessoa, deixar aquela pessoa triste. Então, quando nós falamos que nós amamos a Deus, mas entristecemos a Deus com as nossas atitudes, nós já estamos negando o nosso amor de verdade. O nosso amor não é verdadeiro. O nosso amor é algo superficial e que nós precisamos rever, tá? Pergunta de Jesus acerca dos ancestrais. Vamos ver. Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 46. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Mesmo texto em Marcos, capítulo 12, do versículo 35 ao 44. Marcos 12, do 35 ao 44.
Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Lucas, capítulo 20, versículo 39 e 40. Eu não coloquei ali, eu vou colocar depois, gente, não coloquei ali no texto. Lucas, capítulo 20, versículo 41, 42 e 43. Eu não coloquei ali, mas eu vou colocar. Diz assim: então Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, Davi o chama Senhor, então como é que ele pode ser seu filho? Então, Jesus, na verdade, lança, né, uma palavra que está escrita no livro de Salmos para ver qual seria a explicação ou qual seria a interpretação desses homens que estavam ali, né, os mestres da lei. Porque os mestres da lei, gente, nada mais são do que as pessoas que estavam ali responsáveis no templo de ensinar todo o Velho Testamento, de ensinar principalmente a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e os principais profetas. Então, eles eram aqueles que estudavam dia e noite, praticamente, o Velho Testamento, para conseguir ensinar todos os sábados nas sinagogas. Então, quando fala de mestre da lei, é porque eles tinham total domínio a respeito do assunto, do que a palavra de Deus dizia. Então, quando Jesus lança essa palavra sobre Davi, né, falando sobre o Senhor, disse ao meu Senhor, gera uma certa dúvida, porque Davi está falando a respeito de Deus, falando com o próprio Cristo. O Senhor disse ao meu Senhor. Então, Davi está citando Jesus como seu Senhor, e o Senhor, o Pai, né? Deus como Senhor de Jesus, como o Senhor de toda a humanidade, todos os filhos, né? Então, como é que Davi, ou como a palavra de Deus diz que o Cristo, o ungido de Deus, seria filho de Davi? Se ele trata o próprio Jesus como Senhor, como seu Senhor, né? Então, Davi tinha tanta revelação de quem era o Cristo, ele era tão realmente íntimo com essa presença da Trindade, que quando ele faz essa declaração, ele está totalmente invadido, né? Ungido ali pelo Espírito Santo, profetizando, falando, escrevendo esses salmos, e ele então está falando do próprio Deus, falando com o próprio Cristo. Há um diálogo ali da Trindade, né? Do Pai falando com o Filho. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está falando do próprio Cristo, sendo assunto aos céus, né? Tendo a sua ascensão aos céus e sentando à direita do Pai, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E Jesus então tome o trono para começar a reinar. É maravilhoso, né? Jesus lança uma palavra para que eles possam pensar, para que eles possam refletir sobre a própria palavra de Deus. Mas muitos textos, os judeus, eles não conseguiam nem interpretar à luz do Espírito Santo, porque eles não tinham o Espírito Santo para auxiliá-los como nós temos hoje, né? Então, a questão do Espírito Santo faz toda a diferença, né? Um espírito morto é impossível ter comunhão com o próprio Deus, porque não há, né, o entendimento sem o Espírito Santo de Deus. Deixa eu só colocar aqui, gente, apesar de que já foi, né? O pessoal lê aí depois. Condenação aos fariseus e aos mestres da lei. Jesus vai começar a falar. Mateus 23, do versículo 1 ao 39. Nós temos um trecho agora bem grande, então prestem atenção aí na leitura, porque já estamos chegando aí nos últimos textos da nossa noite de hoje. Mateus 23, do versículo 1 ao 39. Diz assim: então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, vocês fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora aparecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor.
O mesmo texto em Marcos, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Eu acho que eu anotei errado o outro texto. Eu acabei de ler Lucas, capítulo 20, gente, 45, 46 e 47. Marcos 12 é 38, 39 e 40, perdão. Vamos ler Marcos 12, eu já li Lucas 20. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus está nesse texto, principalmente de Mateus 23, ele vai discorrendo de situações que os mestres da lei e os fariseus estão cometendo contra os próprios irmãos ali, né, judeus, contra os órfãos, contra as viúvas, contra os próprios irmãos que congregam com eles ali nas sinagogas. Então, eles estão colocando extremo peso, que é seguir uma lei baseado no seu braço forte, né? Na verdade, assim, a linha dos fariseus é que fica difícil da gente explicar tudo em 2, 3 minutos, né? Mas o texto está mostrando para nós que Jesus está condenando veementemente, né, de forma muito rígida, os fariseus e os mestres da lei. Por quê? Porque esse regime, eu não sei nem como falar, essa seita, né, ou essa religião da época, que eram chamados os fariseus. Quem está comigo desde o Velho Testamento, eu já falei um pouquinho de onde surgem os fariseus aí. Quem estuda comigo sabe um pouquinho sobre isso. Eles estão baseados praticamente na lei de Moisés, né? Por isso que eles são chamados de fariseus e mestres da lei. E eles têm como base todas essas leis, então, que Moisés deixa, e eles seguem à risca cada uma das tradições, cada uma das regras que estão descritas na Torá. Só que eles fazem isso de forma cerimonial, de forma quase que religiosa. Então, eles fazem tudo o que a lei pede. Mas, na verdade, as atitudes deles no dia a dia, com as pessoas, com os irmãos, com a própria sociedade judaica daquela época, com as pessoas ao seu redor, não tem a ver com aquilo que eles pregam. Por isso que Jesus fala que eles sentam na cadeira de Moisés, né? Eles sentam para governar, eles sentam para julgar, eles sentam para ensinar a lei, só que eles fazem totalmente contrário àquilo que eles pregam. É o famoso crente nominal. O que é um crente nominal? É aquele que diz que é crente, mas quando você vai olhar para as atitudes dele, não condizem com a palavra. Por quê? Porque na verdade ele está indo numa igreja, ele está seguindo ali as regras, as tradições daquela igreja, então ele faz aquilo tudo que o pessoal pede para ele exteriormente, né? A capa tá muito bonita, mas por dentro a pessoa ainda continua com os seus velhos pecados, com as suas velhas atitudes, né, carnais. Ele não consegue agir de acordo com a palavra que ele prega, ele não consegue agir com a misericórdia que Deus deseja que ele venha agir, ele continua tendo o mesmo espírito de acusação, né, que a lei trazia e que a graça hoje nos ajuda a sermos verdadeiramente transformados. Então a pessoa está muito mais ligada às tradições e à lei de Moisés do que a misericórdia e a graça que Deus está derramando nesse tempo. Então Jesus está dizendo: eu sou o próprio Cristo, estou aqui diante de vocês trazendo luz para a palavra, trazendo a restauração para tudo aquilo que vocês sempre estudaram
e vocês não querem ouvir, mas sobre o povo vocês têm colocado um pesado jugo. A palavra fala que o jugo que os fariseus colocavam sobre os judeus era muito pesado e que nem mesmo eles conseguiam carregar esse jugo. Então é fácil, né, pôr peso de responsabilidade nas pessoas. É fácil colocar regras, atitudes de santidade nas outras pessoas. Mas quando isso não é uma verdade na minha vida e na tua vida, isso se torna simplesmente religião e hipocrisia, a palavra de Deus diz, né? Então é sobre isso que Jesus está falando aqui em Mateus 23, para as pessoas tomarem cuidados com esses falsos judeus, né, que são os fariseus e os mestres da lei, porque eles aproveitavam que eles estavam indo visitar as pessoas, que eles estavam indo fazer as longas orações, para quê? Para pedir grandes ofertas, para pedir dinheiro em benefício deles, para pedir ofertas pelo santuário. Então, assim, eles faziam da religião uma maneira de se manterem, né? De se resguardarem financeiramente. Isso acontece até os dias de hoje, né, gente? Não é de hoje. A própria palavra já mostra isso para nós e infelizmente as práticas gananciosas continuam as mesmas até os dias de hoje e vão continuar até Jesus voltar. Por isso que Jesus está dizendo para eles tomarem muito cuidado com esse tipo de pessoa, né? Com os fariseus e com os mestres da lei, porque eles se dizem muito religiosos, muito seguidores da palavra de Deus, mas que é só superficial. É só por fora, dentro está tão podre quanto qualquer outro pecador, como eu e você. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Com esse tipo de pessoa, com esse tipo de regra que as pessoas vão colocando sobre nós, para que nós não venhamos a ser também religiosos. Gente, vale muito a pena estudar esses textos mais a fundo. A gente não está aqui para fazer isso. Quem está aí me acompanhando nos últimos dias, eu tenho percebido um volume maior de pessoas assistindo esses vídeos aqui da nossa leitura diária. Lembrando que a nossa leitura começou no dia 1º de janeiro desse ano. Então, a galera que está comigo desde o dia 1º de janeiro sabe o que a gente vem falando, a gente vem ensinando algumas coisas, mesmo que pouco, a gente fala pouco aqui, né, em vista do que o texto tem de riqueza, mas o pessoal vem me acompanhando desde janeiro. Então a gente já percebeu algumas coisas dentro do mundo judeu, do mundo judaico, né? E que a gente então consegue trazer agora para o Novo Testamento e consegue então compreender um pouco das falas de Jesus. Mas eu queria te dizer que você persevere não só na leitura que a gente está fazendo, que isso é muito bom, mas que você também possa mergulhar um pouco mais fundo nos estudos, na meditação da palavra, né, nas outras práticas espirituais, nas outras disciplinas espirituais, para que você compreenda melhor o texto bíblico, que não seja somente esse vídeo aqui junto comigo, mas que a sua vida realmente seja dedicada um tempo a estar com o Senhor, a estar com a palavra, e deixe que o Espírito Santo ensine você aquilo que ele precisa ensinar naquele texto. O Espírito Santo, ele é o nosso ensinador e ele tem prazer em nos ensinar todas as coisas. João diz isso, né? A gente vai ver isso dentro do livro de João ainda também, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, ótima noite aí, amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui, temos alguns dias ainda dentro do livro dos evangelhos, né? E com certeza Deus tem muito mais para nos ensinar aqui, ó. Temos mais alguns dias, pelo menos mais uma semana. Eu acho que a gente vai até o final do mês de outubro, praticamente aqui dentro dos evangelhos, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá bom? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe.